Antes de eu começar a falar, eu quero convidar vocês a olharem para essa tela, observarem a cena, assistirem às imagens ou ouvirem as imagens. E enquanto fazem isso, pensem com vocês mesmos, o que está acontecendo aqui? Que parece, já é o double para o Sor. Ele continua por ali, vai segurando o máximo que pode. O foco vencível, vem pro triple, vem pro quarta, será que tem penta? O NL é o foco e tá aí! Pentakill do Sor! Para alguns, uma grande confusão, para outros, uma batalha digital. Deve ter alguns que pensaram aqui, joguinho de videogame, como se fosse uma coisa menor. Aqueles que entendem um pouco mais do assunto, dependendo da geração, uma partida de LoL. LoL é League of Legends. É um dos jogos mais jogados no mundo, mais jogado no Brasil. Cada um tem uma resposta. Para mim, isso aqui, a princípio, foi o precipício do caos. Sim, foi isso que se realizou. Imagine meu filho, 17 anos, recém-aprovado no vestibular de psicologia. Ele chega para mim e diz o seguinte: papai, não vou fazer faculdade, estou indo embora de casa e vou morar numa game house. Para a gente entender melhor, as pessoas da minha geração, game house, é uma espécie de república dos nossos tempos, porém, é uma república com fibra ótica e internet em alta velocidade. É onde os profissionais de videogame ou de esporte eletrônico vivem. Eles moram nessas casas, eles treinam, eles jogam, eles se alimentam, eles dormem, se reproduzem. Não, isso parece que não fazem, mas enfim, é onde eles vivem. O normal seria olhar para o meu filho e dizer: guri, para com essa bobagem, desfaz essa mala, volta para casa e amanhã eu vou te deixar na sala de aula. Eu não fiz nada disso. Coube a mim fazer aquilo que todos nós temos de fazer quando estamos diante de um mistério, de algo inusitado. Buscar informação. Buscar informação em fontes confiáveis. Eu encontrei um livro. Sim, eu comprei um livro Como Ser um Gamer Profissional. O livreiro ficou olhando estranho para mim, mas eu encontrei duas informações que acalentaram meu coração naquele momento. A primeira, porque eu descobri que para você ser um profissional de game, ou sendo um profissional de game, você tem deveres e responsabilidades. E são dois elementos que eu sempre trabalhei com os meus filhos, os dois filhos. E a segunda informação, essa foi inusitada para mim. Porque eu percebi e aprendi que o principal para um jogador de game é saber se comunicar com os demais membros da equipe. Sim, no eSport, comunicação é sobrevivência coletiva. Assim como na vida. Comunicação, aquela competência para a qual eu me dediquei desde o início da vida, lá em 1984, quando comecei no jornalismo, era a competência que o meu filho precisava para ter sucesso na carreira que ele buscava percorrer. Naquele momento, eu já percebia que meu filho não era exatamente um cara estranho. Estranho era o olhar que eu tinha para aquela situação. Intuitivamente, eu fiz um exercício que havia sido proposto por Luiz Ernesto Meirelles, psicólogo fluminense que infelizmente morreu muito cedo, mas nos deixou essa reflexão. Meirelles ensina que nós somos indivíduos que vivemos em sociedade. No nosso entorno existe um pequeno grupo que pensa e age como nós. Essas pessoas nós consideramos normais. Há um grupo um pouquinho maior de pessoas que ou só pensa, ou só age como nós, ou não pensa ou não age como nós. E a essas nós chamamos de estranhas. Agora, há um grupo muito maior de pessoas que nem pensa e nem age como nós. E a essas nós chamamos de insuportáveis. E eu adoraria ter assim, um aplicativo que escaneasse o cérebro de vocês, porque eu encontraria uma imagem, eu encontraria o vizinho do andar de cima.
Sim, o síndico do condomínio. O cunhado, aquele que vai na sua casa todo fim de semana, sem você jamais convidar. Ou então o colega de trabalho. Muitas vezes é um insuportável. Pior, o chefe. O seu, não o meu. Sim, este é o cenário que você encontra. Os normais são aquelas pessoas que quando você publica um post no LinkedIn, ele manda um joinha, um coraçãozinho, bate palminha e a gente fica feliz da vida, confortável naquele lugar. Os insuportáveis são os que questionam, são os que contra-argumentam, argumentam, são os que perguntam, são os que duvidam. Meirelles nos ensina que se nós ficamos entre os normais, nós ficamos limitados. Mas se nós aceitarmos migrar em direção aos estranhos e aos insuportáveis, nosso horizonte se abre. Porque nós teremos a diversidade no nosso entorno e podemos enxergar novas visões diante do nosso conhecimento, o conhecimento compartilhado. Para que esse movimento ocorra, nós precisamos encontrar pontos em comuns. E aí entra a comunicação transformadora, porque comunicação é tornar comum uma ação, um pensamento, uma ideia. É através dela que nós vamos conseguir encontrar os diferentes, trabalhando a comunicação. Papa Francisco nos ensinou que comunicar é partilhar. E partilhar é escutar. E escutar é mais do que ouvir, é se abrir. Vejam que curioso. Quem escuta faz de 10 a 20 vezes mais perguntas do que aqueles que só querem falar. Por quê? Porque você demonstra curiosidade. E nós precisamos ter curiosidade. Sim, a curiosidade, e quem me ensinou isso foi Thomas Brier, mestre em escutatória, meu parceiro de vários projetos. Curiosidade dissolve conflitos. Curioso, porque você curioso pelo outro, você mostra interesse pelo outro. E se o outro percebe que você tem interesse por ele, ele se sente interessante, valorizado. E quando você valoriza o outro, você reduz as tensões que existem entre os diferentes. Escuta e curiosidade são ferramentas que nos ajudam na comunicação transformadora, mas se levarmos em consideração algo que quem nos ensinou foi o cardeal Thomas Lawrence. Quem é o cardeal Thomas Lawrence? É o personagem principal do filme Conclave, lançado em 2024, premiado em 2025 pelo Oscar. Lawrence, diante dos seus pares, chamou atenção naquele momento para aquele que ele considerava ser o maior pecado do ser humano: a certeza. Dio mio, por que me hai abbandonato? Disse o cardeal Lawrence, lembrando uma frase da Bíblia: Deus meu, por que você me abandonou? Veja que se, na cultura cristã isso, claro, veja que se o homem mais sagrado teve dúvidas em algum momento, por que nós queremos ter certeza a vida toda, certezas absolutas? Aliás, Lawrence, e quem era o protagonista era o Ralph Fiennes, que era o ator, disse que a certeza é a grande inimiga da união, é a inimiga mortal da tolerância. Este é o processo. Eu falei aqui com vocês da escuta, da curiosidade, da certeza, mas cuidado, não confundam certeza com confiança. São coisas diferentes. Eu estou dizendo, não tenha certeza, mas tenha confiança. Não tenha certeza porque a certeza é uma muralha. Ela impede que eu chegue até o outro. Porque se tudo eu sei, eu não preciso saber nada de você. Agora, a confiança é uma ponte. Você atravessa essa ponte confiante sabendo que pode sim ser questionado, pode sim ter que voltar atrás, mas só pessoas confiantes fazem isso, pedem desculpa, perdoam se for o caso. A certeza, ela impõe uma ideia na relação. A confiança, ela propõe ideias. E se nós percorrermos este caminho, podem ter, não certeza, mas a confiança de que estamos prontos para nos expressar. E a expressão pode ser feita através da fala. Falar com o outro. E aqui a preposição faz toda a diferença. Porque quando eu falo ao outro, eu dou a entender que a minha mensagem é unidirecional.
E a gente sabe que comunicação é uma via de mãos duplas. Se eu falo para o outro, eu coloco o outro no palco e me rebaixo. De verdade, nós temos que falar com o outro. Temos que estar ocupando o mesmo espaço, o mesmo palco. Porque é assim, falando com o outro, que nós construímos em parceria um novo conhecimento. E para falar com o outro de uma maneira precisa, use o mantra da boa comunicação. Seja simples, seja direto, seja objetivo. Seja simples para que a sua mensagem seja compreendida pelo outro. Seja direto, respeitando o tempo do outro. E seja objetivo, sabendo onde você quer chegar. Porque se você inicia um processo de comunicação, de relação, sem saber onde você quer chegar, é conversa jogada fora. Caros e caras, foi o que eu aprendi quando me deparei com um novo universo, um universo completamente diferente. Eu aprendi que eu não precisava gostar das coisas que o meu filho gostava, mas eu precisava entender do que ele gostava. Eu não aprendi a jogar LOL, até hoje, apesar de ter me aprofundado nesse mundo. Mas eu compreendi, vendo aqueles garotos jogando com seus personagens diferentes, com suas armas diferentes, com seus objetivos diferentes, que ali havia muito mais do que um jogo. Havia uma metáfora da vida. Porque aquelas pessoas que estavam ali naquele campo de batalha de verdade, o que estavam fazendo era transformar diferenças em conexões. E como nós sabemos, é a diferença que nos move com uma comunicação transformadora. Muito obrigado.